Fala galera, mais um Círculo de Gratidão no canal, na van Baitinga, a van mais famosa do Brasil, a van mais empreendedora do Brasil, né? Aqui tem tecnologia, tem cama, mesa, banho, comida, QR Code. E hoje estou com um grande amigo, um irmão, mais um dentro do Círculo de Gratidão, que é o Cássio, o famoso Cássio da KTO, que a galera fala, pô, o Cássio da KTO, né? Pô, o Lelê, o Potter, o Bagé, a galera fala o Cássio, todo mundo tá, cara, Cássio, meio parecido com o Dinho, né? Mas não é o Dinho, é o Cássio. Já me confundiram. Cássio, obrigadão, irmão. Obrigado, Tim. Fazer parte aqui, todo mundo que tá sentando aqui pra bater esse papo, pra conhecer esse meu cantinho aqui, são pessoas que têm feito a diferença na minha vida. A gente se conhece há um bom tempo, né? Eu virei embaixador social da KTO há um pouco menos de um ano, mas muito tempo antes a gente já fez muita coisa junto, porque a KTO, né, sempre teve esse lado que me chamou muita atenção, o lado social, o lado de olhar para um todo. Eu lembro da KTO começar, né, com os esportes amadores, incentivar, e hoje esses esportes amadores são esportes profissionais. Um deles é o beach tennis, que eu jogo, né? A KTO foi um dos primeiros a apoiar esse esporte, que hoje se tornou talvez um dos esportes mais aderidos pela população brasileira. Mas eu quero aqui, cara, né, nós estamos falando do fim da KTO, que é uma marca, né, hoje eu posso dizer que é uma marca praticamente gaúcha, né, ela é internacional, mas ela tem um tempero, né, a gente sente como um patrimônio, aí tá nas casas de todo mundo, tá na cabeça de todo mundo. Mas eu queria que tu contasse aquilo que eu já sei um pouco, mas que o nosso público não sabe, como é que, né, onde é que é o Cássio, que ele fez até ele chegar à KTO. História longa, né, Xinga? Então, eu sou natural de Santa Cruz do Sul e sou jornalista e vou sempre ser jornalista, é a minha profissão, e foi a profissão que me moldou como um profissional. Então, comecei na Rádio Gazeta de Santa Cruz, depois passei pela RBS TV do interior, trabalhei na RBS TV de Uruguaiana, de Pelotas, foi o que eles chamam de repórter abelha, quando tu é repórter, cinegrafista, estafeta, motorista, foi tudo isso. Fez tudo. Depois trabalhei um tempo na Fiergs, depois trabalhei um tempo na área de empreendedorismo, já tive loja de brinquedo pedagógico junto com a minha esposa, e daí em 2018 a gente decidiu, e eu vou tentar abreviar a história aqui, mas a gente decidiu passar um tempo fora para fazer um mestrado. E daí o foco era o Canadá. A gente ia para o Canadá, uma cidadezinha pequena, Charlottetown, numa província bem do leste ali. E nos 48 do segundo tempo a minha esposa disse assim, acho que o Canadá vai ser muito frio, né? Vamos ver outro lugar. Daí a gente, vamos para um lugar então mais fácil de se adaptar, e a gente iria para Braga, em Portugal, fazer um mestrado em Data Science. Eu ia fazer um mestrado em Data Science na Universidade do Minho, e a minha esposa ia estudar estética, a Kellen, né, estudar estética também lá em Braga. E daí deu uma diferença de valor, a gente tinha tido um 2016, 2017 meio pesado, assim, do ponto de vista pessoal, e disse, sobrou uma grana aqui, mas não foi um all-in, assim, de, vou dar um all-in na minha vida, e se der tudo errado, não sei o que fazer. Não, a gente tinha até uma reserva, e sobrou uma verbinha, vamos dar uma estudada em inglês, então, para chegar lá em Portugal mais bem preparado, tudo, vamos estudar inglês. A gente começou a olhar lá na Inglaterra, na Irlanda, e apareceu Malta. E daí digo, cara, uma ilhazinha diferente, vamos lá, vamos. E daí chegamos em Malta em 24 de janeiro de 2019, e o meu objetivo lá era melhorar o inglês. Eu me comunicava em inglês, mas eu não tinha um inglês de business, assim, um inglês de explicar uma planilha, de montar uma apresentação, alguma coisa assim. E daí eu me ofereci para trabalhar de voluntário, né? Me ofereci para trabalhar de voluntário em asilo, em grupo de refugiado, porque eu pensei, cara, vai que eu tô num asilo lá e me aparece um contador, um gerente de banco, o senhorzinho vai começar a conversar comigo, vamos querendo uma amizade, vai me ensinando os termos e vamos pegar. Então eu ia no inglês ali de manhã, e de tarde ia me oferecer para trabalhar de voluntário. E daí eu vi que Malta também era um hub global desse setor de jogos online. E eu vi que tinha um grupo lá chamado iGaming, né, que é como esse setor é chamado lá fora, iGaming Jobs em Malta. E daí eu vi que era uma torre de Babel, assim, que era aquela coisa do
eu falo finlandês e estou me oferecendo para trabalhar com marketing. Daí outra empresa, digamos, eu preciso de alguém que fale espanhol e trabalhe com customer service. E assim ia. Então as pessoas iam se oferecendo, empresas recrutando. E daí eu dei uma estudada ali em algumas, sabe, um período ali assim para ver como é que as pessoas colocavam suas mensagens ali. E daí eu coloquei a minha mensagem, que daí assim, olha, eu sou jornalista, sou brasileiro, tenho 20 anos de experiência em comunicação e tenho um conhecimento profundo sobre a sociedade e a economia brasileira. Qualquer empresa que quiser uma consultoria gratuita sobre o mercado brasileiro, eu vou ficar na ilha durante 6 meses. É trabalho gratuito. Eu coloquei assim porque eu quero melhorar o meu inglês de negócio. E daí o cara do design da KTO, o Mário, viu essa mensagem e me mandou uma mensagem inbox e disse, cara, tu não quer conversar com a gente aqui? Nós somos uma empresa jovem, mas todo mundo aqui foi diretor de grandes grupos, ou tem pessoas com pelo menos, ninguém aqui tem menos de 15, 20 anos de experiência, nós estamos começando uma marca nova e o Brasil está no nosso radar. Tu não quer vir conversar? Daí fui lá, né, falar com eles, com o inglês que eu tinha levado coisa, né? aqui do Brasil. E daí eles disseram, olha, e isso foi uma coisa que me marcou de largada, assim, que eles disseram, a gente não acredita em trabalho voluntário, todo conhecimento tem um preço, a gente só tem que saber quanto vale o teu conhecimento. Então, tu vai estar falando inglês com a gente, tu vai estar cumprindo teu objetivo, e a gente pega uns conselhos contigo aí de como a gente entrar no Brasil. E se a coisa der certo, daí a gente vê, né, o que a gente pode fazer. E da coisa certa, né? Então é basicamente essa história. No resumo da ópera, assim, eles tinham a estratégia, tinha uma agência que estava vendendo para eles um pacote lá para entrar pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, e daí eu disse para eles, olha, eu venho desse estado que tem só 10 milhões de habitantes, é um estado que nenhuma marca abordou ainda, é um estado que tem, né, muitas pessoas com celular, é forte em esporte, e aqui eu tenho os contatos, se eu não conheço, eu conheço, quem conhece, eu sou jornalista, assim por diante. E daí os caras disseram, interessante a estratégia. Eu digo assim, olha, eu acho que é uma boa opção para vocês. E daí disseram, por onde a gente começa? E daí eu mostrei o perfil do Sandro Sotile no Facebook. E daí então, para quem eles estavam pensando em Copacabana, sabe, aquelas coisas, Rio de Janeiro, São Paulo, ou, sabe, era como é que dizer, era um approach caro que a agência estava oferecendo para eles lá. E daí, olharam o perfil do Sotile assim, e daí você então contato o cara. E daí eu mandei uma mensagem do meu perfil pessoal do Insta pra página do Sandro Sotigol ali, e mandei ele, oi, daí eu sabia que era o Bruno que coordenava a página, já tinha ouvido falar dele, olha, oi, tudo bem, Bruno, meu nome é Cássio, eu sou gaúcho, tô assessorando uma marca que quer entrar no Brasil, assim assado, e queria saber se tu tem interesse em ser se o Sandro e vocês aí têm seu interesse em ser os primeiros influencers. E daí o Bruno, conhece o Bruno, despachado sim. Ali, fala meu galo, me manda um WhatsApp aí, já mandou um WhatsApp ali, eles fizeram um post, a gente obviamente aceitou o valor, o Sotile não pediu valor adiantado, nada, tudo no fio do bigode. O Sotile fez o post e daí os caras lá fora já olharam, né? O pessoal lá, mas pelo Google Analytics já viram uma bolha de calor em acessos, já começou lá a pingar um que outro código do Sotile lá, que a galera se registrou. E daí eles viram, nossa, nós ia pagar uma fortuna para uma agência, num plano de marketing ousado e coisa assim, e essa ideia aqui deu certo. E daí começou, o Sotile continuou fazendo 2, 3, foi na estreia do Inter da Libertadores de 2019 que o Sotile fez o primeiro post. E daí a coisa começou a andar e o resto é história, né? Daí depois eles me convidaram, né, pra ficar morando lá, e daí disseram, olha, nós vamos fazer uma proposta para ti, se tu quiser ficar morando aqui na ilha para nos assessorar, sei que tu tem plano de 6 meses. Eu cheguei para aquela em casa e disse, olha, uma ilha no meio do Mediterrâneo, salário em euro. Os caras oferecendo, eu digo, Portugal espera, né? Pode esperar. E daí ela topou e daí aconteceu. Desculpa me alongar, mas só para contextualizar, cara, como um todo, para a história não se perder. Eu acho sensacional porque aí tem várias coisas, né? Primeiro, várias coisas que nós, como brasileiros, se identificamos, né? Primeiro, né, o interesse de trabalhar, o interesse de aprender, né? A coragem de ir para um outro lugar e se colocar à disposição de, cara, eu quero aprender, eu quero trabalhar, né? E
também, né, isso é uma coisa que eu admiro muito, eu acho que isso que mantém as portas abertas é a gratidão, né, quando tu fala do Sotile, né, o quanto foi interessante, né, o apoio do alemão ali, ele acreditar, né, então isso eu acho que é uma coisa que tu tem, né, a gente conversa bastante há um bom tempo, a gente está sempre batendo papo, acho que falamos quase todos os dias, e tu sempre teve muito essa questão da gratidão. Então tem várias coisas aí que nos ajudam, que ajudam as pessoas a entenderem quando a gente está disposto, né, a assumir esse risco de coragem. Tu foi para lá, cara, com uma coragem, tu tinha uma formação aqui que poucas pessoas têm, né, que tu poderia talvez buscar teu espaço aqui, tu foi lá, um mundo novo, e nós estamos falando de menos de 4 anos. É engraçado que o sueco, né, tu já conheceu ele também, ele esteve lá na Resting e tudo assim, o André, às vezes, a gente, né, celebra tudo que aconteceu, a marca conseguiu evoluir bem e tudo, e daí ele comenta, ele disse, cara, se fosse pelo LinkedIn, tu ia ser minha última escolha, não sei nem se eu ia conversar contigo, porque no LinkedIn as pessoas vêm com, né, experiência, construção de marca, não sei o que, chega... Ele me disse, um jornalista com mais de 40 anos, sem inglês fluente, eu nunca tinha acessado um site de apostas, nem sabia como é que funcionava. Então, se for, né, usar a metáfora das apostas, dos palpites, as minhas odds eram totalmente improváveis, assim, para acontecer, mas deu certo. A gente sabe que é uma das coisas que hoje, dentro de vários trabalhos que eu faço, um é as palestras, eu falo muito sobre isso. Às vezes vai ter gente que vai ter 300 tipos de currículo e formação, e vai chegar alguém que não tem todo esse currículo, toda a formação, mas vai chegar talvez só com texto, né, e só com a vontade de trabalhar, de aprender, e às vezes vai levar o espaço. E às vezes, Tinga, tu tem que ter sorte, sabe? Assim, ó, eu acredito no trabalho, sou pessoa que, sabe, a história mesmo, né? Eu já contei várias vezes essa história que a gente está compartilhando hoje. Cara, teve muito trabalho. Ninguém sabe o que foram as primeiras semanas, primeiros meses lá em Malta, tu num outro idioma, tu aprendendo um business totalmente novo, uma coisa século XXI. Eu era só praticamente de escrever, eu sou jornalista mais da parte de escrita ali naquela fase da minha carreira. Então foi muito, muito, muito complexo assim, o aprendizado, e a dedicação foi integral para que a marca se estruturasse. Mas tu tem que ter sorte. Eu não sei se tu concorda comigo ou não, mas, por exemplo, eu dou um exemplo. Era só a esposa do head lá de design da KTO, lá, o cara que viu minha mensagem no Face, era só a esposa dele ter dito assim, amor, vamos tomar um chopinho hoje à noite, e ele ia ter tomado o chopp, e o algoritmo do Face não ia ter mostrado a minha mensagem para ele, e nós não estaríamos conversando aqui. Então, é basicamente isso, sabe? Tu tem que aproveitar a sorte. Quando ela aparece, tu tem que estar preparado, mas tu tem que ter sorte. Às vezes o pessoal trabalha duro, e a sorte às vezes ela não aparece, ou o cara não consegue enxergar que ela apareceu. A sorte, eu não acredito nem desacredito na sorte, mas se ela existe, ela deve ser muito inteligente. Ela sempre escolhe quem está preparado, quem está perto, porque como tu falou, ele não foi tomar um chopp, abriu o e-mail, mas tinha um cara lá que estava disposto a fazer coisas que talvez muitos não iam fazer, né? Primeiro se propôs a trabalhar sem ganho. Dificilmente as pessoas querem investir. E eu digo hoje, eu estou há 7 anos aposentado no futebol, hoje, graças a Deus, as palestras consolidadas, mas no primeiro ano eu fiz muitas palestras de graça. É isso. E as pessoas não querem fazer isso. Então, a sorte vai encontrar aqueles que estão dispostos a fazer algo diferente, né? Então, assim, eu lembro que a gente conversava há muito tempo, né? Pô, KTO, a gente tinha muita coisa... Muitos amigos em comum também, a gente se falava. E a gente fez algumas ações, assim, que eu sempre enxerguei. O que me chamou a atenção sempre na KTO, primeiro, o fato de ela não ter bet. Né? Então, pra mim, soava assim, cara, isso aqui é uma marca que é gostoso ouvir, é gostoso falar. E quando eu via o pessoal falando na rádio, na TV, né, viu o Baldaço, os guri brincando, pô, brinca lá na KTO e tal. Eu sempre escutei uma coisa muito leve. Eu sempre fui um cara que, assim, quando falava de aposta, eu sempre ficava muito fechado, assim, né? Até sem entender muito bem, né? Eu sempre fui muito fechado. Mas quando a KTO chegou em Porto Alegre, né, chegou no Brasil por via do Sul, né, começou pelo Sul, e começou a vir aquela coisa leve, e eu sempre via, né, os caras sempre comentando, repetindo, né, o que tu fala em 300 mil vezes, né, eu já escutei umas 1000, né, pô, brinca,
a gente não quer dinheiro das crianças, a gente não quer dinheiro do colégio. Cara, o dinheiro que tu ia no jogo, se for o que tu ia entretenimento, joga. Se não... O pessoal brinca, né? Quem me acompanhou já mais de algumas reuniões, brinca que tem o bingo do Cássio, coisas que o Cássio vai falar nas reuniões. É sempre 10, hoje deu o bingo do Cássio, esse aqui marcamos, esse aqui não marcamos. Mas uma das coisas que eu sempre falava, e daí todos os influencers podem confirmar isso. Cara, eu não quero ver, por exemplo, eu não quero que ninguém tire dinheiro de material escolar de filho para estar botando em jogo. Essa é a frase que eu uso. Então, por isso que entra pelo lado da diversão, pelo lado da brincadeira, do lazer, que é como isso é trabalhado lá fora. E foi a primeira orientação que o sueco me passou. Quando eu tive a minha primeira conversa com ele, que daí eles fizeram o convite para eu ficar morando lá em Malta e assessorar eles para entrar no Brasil, cara, eu senti uma confiança no sueco, assim, quando ele falou, o Andreas, né, que ele disse, cara, o combustível desse business é a confiança. Ele disse assim, então, cuida o que tu comunica, cuida como tu comunica, cuida, instrui os influencers a falar de uma maneira leve. Então ele é um cara que ele tem esse cuidado porque ele gosta de jogar. O Andreas, o cara que fundou a KTO, ele gosta de jogar, né? Então ele joga por lazer, por entretenimento. Então ele sabe o que uma pessoa que está ali na plataforma tá buscando, quer lazer, quer entretenimento. Então, e até nós falando agora de sorte, essas coisas assim, o próprio KTO, né? KTO é em inglês, né? Tem um significado que é Know the Odds, né? No português é o KNOW, né? Know the Odds, conheça as probabilidades. E a questão, a alma, assim, dessa questão do Know the Odds é que o André sempre diz assim, o mundo é muito imprevisível. Então, para cada decisão que tu for tomar, cara, tenta saber das tuas probabilidades. E a gente não percebe, mas cada escolha que a gente faz é uma aposta, entre aspas. Tu tá na fila do supermercado, qual caixa vai ser mais rápido? Tu vê ali quais as probabilidades, tu olha pros carrinhos, esse aqui tem muito, esse aqui tem pouco, minhas odds são melhor nessa aqui. Daí, a pessoa esqueceu de pesar lá, não sei o que, daí volta, errei, é imprevisível, tu não tem como saber que aquela pessoa esqueceu de pesar as coisas, vai demorar mais. Ou o cara, essa fila do pedágio tá menor, né? Hoje o pessoal até tem mais técnica, mas a fila do pedágio aqui tá menor. Daí o fulano, esqueceu a carteira. Então são coisas que quando tu decide se tu tá indo para algum lugar, tu tem 2, 3 caminhos. Esse aqui vai ser o caminho mais rápido. É uma escolha, é uma aposta que tu tá fazendo. Tomar a decisão, então, tomar a decisão, né? Quando tu começou a empreender, tu fez várias apostas, né? No sentido de ir por ramos, assim. Então, até por escolher pessoas, né? Quando eu me aposentei, uma lista telefônica gigante, né? Por quem que eu vou começar, né? Porque a minha ideia era ligar para os empresários e dar um susto na minha mente, assim, né? Eu queria buscar repertório, queria conversar com pessoas que iam falar coisas que eu não queria falar sobre futebol. Eu não queria escutar sobre futebol. Eu conhecia um pouco do futebol. Não conheço tudo, mas conheci uma boa parte. Então eu falei, cara, mas quem é que eu vou ligar? E eu lembro de abrir minha agenda. Eu tive a facilidade de conhecer muita gente durante meus 25 anos de futebol. E eu lembro quando eu abri ali logo no A, B, C, quando chegou ali pra Clóvis, aí eu, cara, vou ligar pro Clóvis Tramontina. Eu liguei pra vou saber se vai atender sim, ou não, sim. né? E também se vai estar disposto a fazer o que eu quero, né? O que eu tô tentando de ideia. Então é o que eu te falei, eu também tomei a decisão e eu vou Mas tu tem noção nisso, de como tu melhorou as tuas odds, como tu melhorou as tuas probabilidades, porque muito jogador com o espectro que tu tinha, com a fama que tu tinha, cara, fala com o meu assessor ali, dá o telefone do assessor, não quero conversar, Não, e tu falava com todo mundo. E esse é o ponto que daí eu acredito muito que o jornalismo me ajudou. Eu não vou dar crédito que eu não sei de quem foi essa frase, mas a pessoa usa a expressão de que o jornalista ele é sempre um ser inferior, né? Um dia tu tá entrevistando um produtor de arroz, no outro dia tu tá entrevistando o cara que tem um restaurante, no outro dia tu tá entrevistando um policial, no outro dia tu tá entrevistando um jogador de futebol. Então tu tá sempre aprendendo sobre coisas diferentes. Então tu consegue ter se não uma ideia perfeita, mas pelo menos um prospecto de como o mundo funciona. E isso ajuda muito para justamente, e foi o que tu fez, né, Tinga? Querendo ou não, que tu fez depois do jornalismo. Quero aprender sobre
gestão, quero aprender sobre agência de viagens, tu mesmo, né? Tu na experiência de jogador que tinha às vezes dificuldade, ou ouvia alguns colegas que têm dificuldade para organizar a viagem em família. Poxa, é isso, né, cara? Eu fiz isso aí durante 2 anos, cara. Eu fiquei indo em empresas, lugares e fazendo exatamente isso, porque o mundo de hoje nós estamos numa fase que ninguém quer ser vulnerável. Todo mundo quer dizer que entende tudo, todo mundo quer dizer que... E eu sempre me coloco exatamente, cara, eu não sei de nada, eu continuo com a mesma 5ª série, eu estudei, eu fiz o 1º, 2º ano, mas eu me considero mesmo um cara da 5ª série quando eu voltei a estudar há 7 anos atrás, no centro, no Monteiro, que, pô, a professora falava um monte de coisa, eu ficava olhando aquele quadro e eu pensava assim, cara, levanto o dedo e digo que não estou entendendo, ou fico aqui, pô, jogador, ex-jogador, tá todo mundo aqui, pede foto e quer autógrafo. E não era fácil, porque tu imagina, eu tava dentro de uma sala de aula com 30, 40 pessoas, e eu ficava, cara, será que quando eu falar que eu não tô entendendo, vai todo mundo me olhar? E eu lembro, não foi na primeira, na segunda, na terceira, mas eu lembro que a primeira vez que eu falei, professor, eu não tô entendendo isso, cara, foi tão gostoso ver todo mundo te olhar e assim, cara... Eu também não tava. Eu também não tava entendendo. E ali começou a mudar tudo. Foi dali que eu tive a... Me veio, sabe? Eu falei, cara, eu vou fazer isso direto no mercado com as pessoas. E aí que eu comecei a ligar pros parceiros. Fui pra tudo que é lugar, entender. Eu fui dentro da Hotmart, entender como é que era venda de curso online. Fui na Samba Técnica entender sobre o streaming. Fui na Marco Polo, né, entender como é que chegava um monte de caminhão de Barra de Ferro, saía um ônibus. Sim. Tanto que de lá nasceu o nosso ônibus, lá que hoje a gente faz, né, nosso trabalho junto, o ônibus, que é uma cozinha, uma biblioteca. Então é como tu falou, o jornalismo é isso, né? Quem tem essa e lógico, simplicidade de perguntar. É isso, e existem bons e maus jornalistas, bons e maus jogadores de futebol, bons e maus médicos, bons e maus motoristas, e assim vai. Então, mas dentro do possível, tu tem que entender que tu tá aqui para aprender. Cara, é muito conhecimento que existe hoje no mundo. E não tem como tu aprender tudo. Então, aquele livro que eu te dei quando tu foi lá em Santa Cruz, onde eu jogava um torneio de beach tênis lá, que até foi quando a gente meio que se aproximou, tem um livro que para mim ele é um guia hoje pro mundo, que é aquele livro do Yuval Harari, que é Sapiens, né? Então ele narra a nossa trajetória como espécie, desde que a gente se separou lá do Neandertal, o Sapiens se separou do Neandertal, e por que o Sapiens evoluiu. Não vou dar spoiler aqui, mas no resumo da ópera, é um livro fantástico, né? Então, mas no resumo da ópera é porque as pessoas, o Sapiens foi capaz de cooperar e de ter confiança um no outro, né? Por exemplo, a tal da vacina, quando ela chegou. Cara, era um monte de gente trabalhando de casa, espalhada pelo mundo, e daí um tava isolando a substância, outro tava pensando como é que seria a embalagem, outro como é que transportaria, o pessoal dos lugares imaginando, meu Deus, como é que nós vamos distribuir para todo mundo. Tu tem noção da questão do nível de cooperação global que precisou existir e do nível de confiança que se teve que ter um no outro? E vale para, sei lá, vale para um evento, vale para a Copa do Mundo, vale quando tu mesmo, olha, tu trabalha com agência de viagem, o nível de confiança de cooperação que tu tem que ter. Tu tem que ter a confiança de que o hotel vai estar lá com o quarto esperando pro cara, que a viagem de avião, né, vai estar tudo certo, que o mecânico do avião fez. Tu tem que confiar em todo mundo, cara. Eu uso isso dentro da minha cultura de palestra, que a grande moeda do mundo atual é a confiança. Se tu pensar assim, os grandes negócios que sustentam o mundo, né, o que sustenta o PIB do mundo é feito na confiança, como tu falou. Eu tenho agência de turismo, né, tu é um cliente nosso, tu vai lá e escolheu a tua viagem para Malta, e realmente tu é um cliente nosso. Eu sou um cliente mesmo. Tu escolheu a tua viagem para Malta, tu ligou lá, pediu, quem garante que eu vou entregar a passagem para ti? Quem garante que eu comprei a passagem? Tu tá me ligando no telefone, tem um agente meu lá tirando. Vamos lá, vamos pro seguro do carro. Eu tenho seguro dentro dessa van aqui. Quem garante que se eu tiver um problema o seguro vai cobrir? É a confiança que eu tenho no seguro, que é o cara que eu pedi pra fazer. Pela foto podia ser quase um jatinho, né? Poderia ser. Estamos aqui no meu jatinho agora, estamos no meu jato, no meu estúdio. Tá e aí tu vai pro compra online. Eu fui lá, escolhi o tênis, pedi, paguei, passei o cartão, vai chegar na minha casa daqui uma semana. Quem garante que vai chegar na minha casa? Então, e sinceramente, cara, eu entendi isso, eu li um livro
em 2015, quando eu me aposentei, eu li um livro chamado Oportunidades Disfarçadas. Isso é o volume 2 já. E ali eu comecei a fazer negócio em cima daquilo ali. Eu comecei a ver exatamente isso. Onde todo mundo estava vendo um problema, eu começava a ver uma oportunidade. E eu lembro que teve um conteúdo ali dentro que eu li que falava sobre confiança. E ali eu vi que talvez o meu grande negócio era manter-se confiável. Então eu defendo com unha e dentes, assim, conversou, bigode, combinado tá combinado, né? Perder para ganhar, cara, tu não tá feliz? Tu acha que não foi legal o negócio? Cara, beleza, então tudo e eu vou buscar, entendeu? Porque isso mantém a confiança. E hoje, quando eu olho para minha vida, assim, aposentado, né, do futebol e fazendo 500 coisas, é tudo baseado na confiança, cara. Pô, Tim, eu quero fazer negócio contigo, eu quero que tu faça parte da minha empresa, eu quero que tu venha aqui. Que é o que tu falou, confiança, cara, porque todo negócio tem uma cadeia de gente que está sendo confiável. Ó, tu leva lá, eu tenho que confiar que o cara vai levar. Tu entrega lá, eu tenho que confiar que o cara vai entregar. É isso. Então, e as pessoas às vezes elas não param para perceber que existe essa cadeia invisível de confiança. E tem, por exemplo, algo que eu realmente acredito, por exemplo, eu sou natural de Santa Cruz, né? E para quem conhece Santa Cruz, a rua central de Santa Cruz lá, ela é toda arborizada e fechada, é um dos cartões postais da cidade. O que é mais fantástico nisso tudo é de que nós estamos falando, eu não sou muito bom de botânica, não sei quanto tempo leva para construir um tipuana, mas vamos botar 5 décadas, que seja 5 ou 6 décadas atrás. Há 5 ou 6 décadas atrás, alguém pensou, cara, eu não vou estar mais aqui, mas vai ser legal se, sei lá, os meus filhos, meus sobrinhos, meus netos, meus sobrinhos netos terem um lugar com sombra para passar. Então, essa parte de tu confiar e de que tu também deixar o mundo preparado para quem está vindo é importante. Quando às vezes as pessoas, cara, se tu ajuda, né, KTO faz alguns projetos sociais que nem com vocês lá, eu digo assim, óbvio que faz. Porque eu também contei com muita ajuda. Tu também, né, Tiga? Às vezes quando tu conta lá, digamos, tu pegava o ônibus para ir pro treino, às vezes, sei lá, não sei se aconteceu, mas, sei lá, o cobrador lá deixava, passa aí hoje, sabe? Tipo, o cobrador, cara, aquele cara, querendo ou não, ele deu um empurrãozinho, porque daqui a pouco, naquele dia, tu não ia ter condições de ir pro treino, fazer o primeirão, talvez o professor já dissesse, esse aqui, o Linozinho não consegue vir no treino, vamos dar oportunidade para outro. Então a gente teve um monte de pessoas anônimas que nos ajudaram, então é nada mais justo de que agora, dentro do possível, não estou dizendo, sabe, só aquela ajudar de tu fazer a filantropia também, mas de ajudar, eu gosto de usar a expressão, facilitar o caminho do outro. Facilita o caminho do cara, não precisa botar uma pedra, sabe? Então, e o que tu faz hoje também, por exemplo, os teus projetos sociais, tu facilita o caminho do pessoal. Lá na Restinga, quando tu oferece 150 refeições por dia, que nem tu faz lá, tu tá pavimentando o caminho, que aquela pessoa com o estômago forrado, ela vai ter mais probabilidade de conseguir um emprego, de trabalhar, porque ela vai estar bem alimentada. Como é que tu vai para entrevista de emprego com fome, que tu não consegue nem pensar direito no que tu vai falar, né? Então essa parada eu acredito. E interessante, cara, essa questão da KTO, o jeito que ela chegou foi muito rápido. Porque tu pensa uma construção de marca aí, a gente sabe que leva muito mais tempo. Estamos falando primeira postagem em 19. 5 ou 7 de março, acho, de 2019. Entendeu? Hoje, se tu pegar aqui, se pegar 10 pessoas e perguntar, tu sabe o que é KTO? Mais de 6, 7 pessoas vai saber. Então, é muita coisa para pouco tempo. Eu acho que isso muito foi acertado, assim, olhando, a gente já conversou sobre isso em vários momentos. A maneira que não sei se foi, né? Porque depois que dá certo a gente pode falar o que a gente quiser, né? Eu sempre digo, se eu quiser eu ponho hora, data e tudo. E na verdade não é, a gente vai dar um passinho ali, aí vê que aquilo dá certo, vai dando outro. Mas o principal, a gente tem a raiz que a gente quer que a coisa dê certo, a gente quer que a coisa dê certo pelo caminho certo. Mas eu acho que pra mim, vendo assim como consultor de marca, no que eu acredito, um dos grandes segredos para essa velocidade, que a KTO apostou em pessoas, né? Quando tu foi lá, pegou o Sandro, aí depois tu foi pegando o pessoal São duas pessoas assim que foram fundamentais.
O Sandro foi lá na largada e o Duda Garbi, né? Porque daí quando a gente tava com o Sandro, daí o pessoal, contata RBS lá, daí, não, onde é que mais? Foi a pergunta que fizeram. Onde é que mais tu gostaria de investir? Né? Eu digo, olha, eu sei que tem um programa de rádio lá que é bem ouvido, que é uma linguagem jovem e o programa de esportes. Eles tá, contata então esse veículo. Daí eu contatei, obviamente foi toda uma relação no início, a própria RBS também, porque hoje se fala bastante, né? Hoje se fala bastante de iGaming, desse setor, mas naquela época não se falava tanto, então foram bem cuidadosos assim também. A gente fez uma abordagem e daí eu pedi para o comercial lá, o Lucas na época que foi com quem eu falei, eu estava lá em Malta ainda, e daí eu pedi, Lucas, eu queria 5 minutos antes de vocês começarem a anunciar, porque eu queria falar com o Duda. Eu digo, não é nada de tietagem, tá? Não vou pedir foto, não é nada, eu quero só conversar com ele. E daí eu falei pro Duda ali, talvez tenha sido a primeira versão do bingo do Cássio, que eu falei aquilo, olha cara, eu quero que vocês comuniquem de uma maneira leve, para brincar, qualquer coisa ali ficam à disposição. A gente já tem um Instagram, que as pessoas podem tirar dúvidas lá, então foi aquela coisa bem simples. E o Duda foi um cara que ele pegou e botou a marca debaixo do braço e disse assim, cara, vamos se ajudar. Eu sempre conto essa história assim, que daí o Sotile já estava consagrado pro pessoal lá em Malta, que o Sotile, isso e aquilo. E daí, quando eu disse, Duda, vamos fazer o seguinte, até para o pessoal aqui poder medir o impacto, né? Bota um código ali, né? Para as pessoas se registrarem, bota o código lá, bola. Ele disse, não, cara, vou botar o meu código. Eu vou botar o meu código lá e tu vai ver, e eu vou falar e não sei o quê, porque ele era o que mais puxava até essa pauta na época. Ele falava que ele brincava, perdia, ganhava, assim, e daí no dia que eles lançaram lá, veio o sueco, detalhe, porque o programa era às 11 da manhã, lá era umas 13h30, 4 da tarde, veio o sueco lá pra mim, Cássio, what's the meaning of Duda? Who is Duda? Né? Que tipo, tinha vindo um monte de código ali. E eu digo, não, esse é um cara novo, influencer. Depois o Duda até teve lá, tava viajando lá pra Europa, eu acho que ele foi visitar o Lucas Leiva, se não me engano, o Lucas tava jogando na Itália, e daí ele foi até Malta, conheceu o Andréas lá, tudo. Depois o sueco veio o Andréas, o sueco, né? Depois o sueco veio pra cá, né? Foi visitar o Duda ali na casa dele, então são pessoas que dentro do lado que a gente tá falando da gratidão, né? Então, o Sotile, o Duda, depois veio o Lelê ali da Atlântida também, depois vieram os outros dois, veio o pessoal daí, a Rádio Grenal, veio Donos da Bola, veio o Baldaço, veio a turma toda, aí a gente expandiu pra Minas, Santa Catarina, então não vou citar nomes aqui, mas eu tô dizendo, esses foram os primeiros, assim, e um deles o Bagé, quando o Bagé nos apresentou, né, e daí eu disse, olha só o Bagé. Daí o Bagé falou que eu não sabia que, por exemplo, o Bagé tinha raiz lá na Restinga, conversando com ele, ele disse, o Tinga é faixa de longa data, não sei o que, isso aqui. E daí a gente teve aquela conversa lá em Santa Cruz, e daí Tinga, ali eu senti a minha responsabilidade. Quando a gente conversou em Santa Cruz, eu te disse pra ti, cara, eu penso em ti de uma maneira diferente, eu não quero que tu saia promovendo jogo de uma maneira normal. Penso a gente fazer alguma coisa pra gente, como a Catel pode te ajudar nos teus projetos, a gente consegue alguma coisa assim. E daí deu, acho que uns 2 dias depois, tu disse, cara, eu vou fazer uma rodada de vinho lá em casa, e daí tu vai lá em casa nos visitar, ou vai lá em casa tomar um vinho com a gente. E daí eu ainda brinquei com o meu amigo, mas que vinho eu levo, né? Tipo, pra ir lá. E daí ele ainda falou assim, né? Olha, cara, se não leva um vinho muito bom pra não parecer que tá querendo aparecer, não leva um chinelão também, sabe? Leva um meio termo pra tu não passar vergonha. E daí quando eu cheguei lá, né, Tinga, que daí eu vi que, né, nós não temos de falar, não, tava o Roger, tava no Veleto, tava o De Leon, depois chegou o Dunga, tava o Paulo Paixão, chegou... Eu digo, o Celso Rotti estava lá, desculpa. Então, daí eu digo assim, cara, o Tinga confiou em mim muito para me trazer aqui e me botar no meio desses caras, sabe? Então, isso é legal, assim, sabe? De tu dar confiança para a pessoa, mas a pessoa também saber o que ela vai fazer com aquela confiança, né? E isso é importante. Isso é fundamental, porque às vezes tu oportuniza né, vou levar alguém num ambiente. Cara, tu tá confiando? Não sei como é que essa pessoa vai lidar ali, né? E eu lembro, e pergunta como é que eu recebi eles lá. Eles chegaram, cada um com seu vinho, Celso Rotti, Duga, De Leon, Lucas Casagrande, Sapo. Eu tinha empresário, tinha jogador Bagé, tava todo mundo, tinha uma mistura. O Roger tava treinando no Fluminense, tava de folga. No Veleto da CBF.
Eu recebi eles com vinho, eu falei, cada um traz seu vinho que a comida é comigo. Eu recebi eles com 5 litros. Eles chegavam, eu tava com 5 garrafão desse sangue de boi. Vocês vão trazer bom, vocês vão tomar esse aqui, o Aladim. O cara no outro dia quer 3 pedidos, minha mãe, aspirina e o hospital. Então assim, Cássio, eu queria te agradecer de te bater esse papo aqui, de se apresentar, né, pra galera. Todo mundo fala, o Cássio, não sei que tu já gravou algum... A Catel patrocina todos os podcasts, eu nunca vi tu falando em podcast. Cara, eu sou mais, sou mais discreto, assim, eu gosto de ficar mais nos bastidores, até porque eu acho que é uma história que as pessoas, elas obviamente gostam e jogam, né, no site tudo e se envolvem com a marca, mas eu acho que cara, o importante é que as pessoas que tem que aparecer, apareçam, sabe? Assim, por exemplo, que nem tu, que nem o Baldasso, sabe? Seria muito fácil hoje chegar assim, quero ir lá no Caixa Preta, sabe? Eu quero ir lá no Pretinho, eu quero ir lá no Bola, quero ir lá no... E tu, cara, não, sabe? As pessoas não querem, pra tu não ser aquela pessoa inoportuna, sabe? Assim, por isso que eu sou meio avesso também, assim, cara, e eu já contei a minha história em alguns lugares, assim, por exemplo, quando eu cheguei, né, de Malta, os guris da Atlântida me convidaram para ir lá, fui lá, contei a história para eles lá. Então a história ela já está dita. Então às vezes eu fui também para não ficar naquela... Eu gosto da descrição, assim, né? Mas obviamente quando o Tinga, né? Quando vocês organizaram aquela feijoada lá para arrecadar os fundos e coisa e tal, né? Então eu digo assim, é difícil, né, alguém dizer não pro Tinga. Então, por exemplo, para mim, que tempos atrás viajava lá de Santa Cruz, rachando a gasolina com o pessoal, para estar lá no Beira-Rio, poder te olhar, daí agora tu me liga e diz, Cássio, queria conversar contigo, trocar uma ideia e registrar isso. Né, Tinga, é muito, que nem falou, é muito rápido que a vida da gente muda, né? Então, só posso te agradecer, irmão, pela oportunidade, por tudo. Conta com a KTO no que tu precisar. O Sueco, tu sabe que ele te adora também, como um todo, né? Você também é o próprio Bagé, que fez a ponte, que a gente pudesse se conhecer, já que estamos falando em gratidão, né? E agradecendo a ti, eu agradeço a todo mundo aí, todos os influencers, todos os grupos de mídia, todo mundo que brinca e se diverte na KTO, que fez com que isso pudesse ser possível, né? Eu queria trazer essa história, assim, cara, muito pela questão a gente fala empreendedorismo, né? Hoje o Brasil fala empreendedorismo como se fosse algo... Primeiro que empreendedorismo é empregar pessoas, né? Assumir risco e empregar pessoas, né? E tu é exatamente isso, né? Quando a gente fala de menos de 4 anos, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão me escutando e que conhecem a KTO, como quase todo mundo conhece, ou todo mundo que é do Rio Grande do Sul conhece, já ouviu falar. Quando a gente falou aqui que menos de 4 anos, né? Estamos aqui em 22, 4 anos, eu sou ruim pra caramba de matemática também, mas acho que é isso. Os caras não devem acreditar assim, falando, cara, mas só isso, só isso, com todo esse impacto, cara. Eu tava vindo agora, nós estamos agora dentro do carro, nós chegamos agora na praia. Eu vim na praia, quando eu tô chegando ali, passo o segundo pedágio, olha aquela... Eu sempre olhei aquela montanha ali e sempre pensei na minha marca ali. Eu sempre pensei, cara, um dia que eu vou botar, ou eu vou botar o Aziben ali, Ventura, ou vou botar o Gestão, ou vou botar a minha House, ou vou botar alguma marca ali, ou vou escrever, nem que o dia eu escrevo Tinga lá, né? E aí quando eu passei pedágio, olha aquele negócio vermelhão lá, assim, KTO, lá na montanha, parece aquele negócio quando tá em Hollywood lá, né? E eu olhei e falei, caramba, cara. Aí eu liguei, lembra? Eu te liguei na hora. Eu tava vindo pra cá pra gente se encontrar, eu liguei na hora, Cássio. E aí, hein, pai? Que loucura é essa, cara? Pegou meu lugarzinho lá, aquela montanha eu queria pra mim, cara. Indiretamente tu tá lá também, né, Tinga? Se tu é KTO, tu tá lá com a gente também. E é isso, sabe? De tu aprender, que nem... não tô dizendo que tá certo, que tá errado, mas às vezes as pessoas pagam caro, caríssimo, ou viajam para aprender, por exemplo, sobre resiliência, né? Eu digo, cara, tu quer saber sobre resiliência? Vai numa fila da Caixa, ó, vai num dia de pagamento e entrevista pessoas aleatórias ali. Tu vai entender o significado do que é resiliência. E daí uma coisa que a gente tem em comum, né, a gente cresceu em realidades diferentes, que eu aprendi com a minha mãe também. A minha mãe e meu pai era aquela coisa, cara, enverga, mas não quebra, sabe? Aquela coisa assim, pedra aqui, o pai teve
certos problemas de saúde. Meu pai teve 2 tumores, a minha mãe ali do lado, a gente teve, né, uma infância, nunca se passou fome, mas também tudo muito ali para se virar, para fazer acontecer. E a mãe também foi aquelas, tipo a tua mãe, assim, que nunca aceitou não da vida, né? Vamos lá, vamos indo. Então, cara, o mundo tá cheio de exemplos e a gente pode, um exemplo que nem o teu, mas, né, a gente dá o próprio exemplo que a gente estava conversando esses dias, o Choco, né? Por exemplo, do Choco, o que é o Choco? A lenda que ele foi, a maneira como ele enfrentou as dificuldades que era ser um jogador de futsal no período que ele jogou. Então, cara, tá cheio de história de resiliência. Se tu parar pra ouvir as pessoas, tu tem uma Eu sempre que o Choco pra mim é eu tenho duas pessoas no futebol, né? Eu nunca fui muito de idolatrar o jogador num todo, né? O Pelé pra mim é o máximo, depois que eu entendi um pouco de vida, de cultura, assim, né? Do quanto ele fez por nós a nível mundial, né? Ele fez talvez o mundo conhecer o Brasil, né? O Pelé teve essa incumbência. Nós antes de Pelé, brasileiro, como eles achavam que nós era tudo índio aqui. Sim. Né? E o Pelé fez o mundo olhar o Brasil. Mas eu, de infância, eu tinha duas pessoas que me inspiraram na questão do futebol. Uma era o Caíco, porque a irmã do Caíco morava na Restinga e o Caíco ia lá. Eu lembro que ele tinha um tipo, vermelhinho, ele ia lá. Pô, e o Caíco é pequeno, pô, negãozinho pequeno, eu conseguia me ver. Pô, mas ele era o melhor do time ali em 92. Na Copa do Brasil. Eu, cara, mas ele pô, tá ali. Então, assim, não era um super-herói, né? Porque quando só via na TV na época, só pegava um canal, cara, só via o jogador meio de meia ali no Globo Esporte, então era tudo distante. E aí o Caíco e o Choco. O Choco, lá no ginásio, na frente da minha casa, no Secores, na época o time do Inter era o melhor time, e tinha o fixo do Inter, era o chinesinho, que era da Restinga. E aí todos uns 2 anos seguidos eles fizeram um jogo do Inter contra a seleção da Restinga lá no Secor. O chinesinho levou lá eles. Pai, poxa, o Choco era, né, na época era um negãozão assim, lotado o ginásio. E todo mundo aplaudindo ele. Eu ali eu me vi, eu falei, caramba, porra, negãozão ali, cara, todo mundo idolatrando ele. E depois, né, acabei me tornando profissional, a gente se conheceu, virou parceirão. E eu converso muito com o Choco. Meu maior estudo é fazer pergunta, né? Eu acho que eu seria um jornalista. Tu seria um ótimo jornalista. Tu é um jornalista autodidata, cara. E eu sempre, eu falo, Choco, pô, cara, às vezes a gente fica hoje, né? Eu não gosto de falar que é mimimi ou que não é, porque cada um sabe a sua dor, né? Eu não tô na pele do outro pra saber a sua dor, mas eu falo, Choco, eu acho que passei alguma coisa, mas tu deve ter passado muito mais. Tu pensa o seguinte, negãozão daquele, interior lá pros anos 90, final dos 80, 90, negão é pro interior, só ele de negão comendo a bola. Imagina que aquele cara escutava. Era aquela coisa do lado, né? Perto, assim, então que as pessoas falavam, né? A 2 metros, não é agora que o cara faz um sinal, o cara tá lá na arquibancada. Cara, aquele cara, pra falar sobre racismo, sobre suportar, não tem cara igual. É, a resiliência, né? De falar, e o cara ficou quase 2 décadas sendo o melhor. Em nenhum momento ele veio e falou, cara, eu não consigo jogar mais porque... Então, cara, quando eu vejo hoje, né, eu falo, cara, nós não passamos nada. Eu já fiz essa pergunta pra minha mãe, como é que era 50 anos atrás? Minha mãe, subia um branco no ônibus e eu levantava. Mesmo que o ônibus estava vazio, eu ficava com medo, ficava com vergonha de ficar ali. Então eu vejo que hoje eu não tô passando nada, cara. Hoje tá aberto, ninguém vai fazer isso. Mas é importante, né, Tinga, que essas histórias sejam contadas. Não sei como é que a gente tá de tempo aí, mas eu lembro que a gente tava numa janta lá em Gramado, eu, a minha esposa, tu e a Milene, e o Choco tava lá junto. E daí o papo foi para um lado, e daí tu e o Choco começaram a contar como é que era o manual de instruções de vocês para ir do centro, né? Quando vocês iam para um shopping, alguma coisa assim. E, cara, simplesmente nós olhamos e digo, cara, isso não sabe, aquela coisa a gente ficou quieto, mas foi tão importante vocês terem falado aquilo ali, né, que eu só me corrija se eu estiver errado. Daí vocês dois contando, mas com uma naturalidade, nós tomando um vinho lá em Gramado, lembra como é que era, negão? Nós saía lá, né, a mãe, não experimenta roupa, não olha a roupa sem ter vendedor por perto, não entra em provador sem mostrar a roupa pro vendedor. Passou uns guri branco, mexer contigo, tu atravessa a rua, não replica, não arranja briga com branco. Passou mulher branca com bolsa, não olha pra bolsa. Daí nós assim, cara, sabe aquela coisa, porque é uma realidade que não me pertencia.
né, que nunca me pertenceu. Então é importante, sabe, Tinga, que esse tipo de coisa seja dito. E daí entra a questão da resiliência, né, que a gente estava falando de lidar com isso e fazer. Daí entra também no outro tópico que a gente trouxe, né, de facilitar o caminho para as pessoas entender, né. Então, digamos, olha, esse é o caminho, dá para facilitar, dá para diminuir essa distância social e fazer. A gente tinha uma palestra, pô, eu brinco que a gente tinha uma palestrinha da coroa, quando ia em shopping, coisa, ó, não, se tiver uma mulher na parada de ônibus com a bolsa, não para do lado. For entrar na loja, mostra que tu tá, não para na frente da loja, se tu não tem dinheiro, não entra. Cara, tu falou, mas só vou em shopping, não. Tu tinha era a palestra maior que a do Filipão, né, a palestra. Cara, era todo um caminho que tu já fazia alguma coisa pra te não ser desconfiado de nada. E aí cara, quando eu falo pro show que eu vejo, cara, imagina esse cadinho negão no interior comendo a bola, os caras deviam chamar de tudo que era coisa. Então assim, eu vejo, cara, eu acho que, né, não temos que pegar e se dizer, ó, só porque um passou isso, tu não pode sentir e tal, mas é legal trazer essa experiência assim para as pessoas entenderem que, cara, o Choco para mim é um ídolo, assim, que sempre que eu encontro ele, eu sempre falo, né, eu sempre falo, cara, lembra? E a gente sempre conversa, e ele, o Kaique, eu sempre faço isso porque foram pessoas que me fizeram assim, cara, é real. O jogador é real, ele tá ali, ele tá perto de mim, ele é parecido comigo e dá pra mim chegar. E esses caras que me incentivaram. Mas galera, é isso. Agradecer vocês aí por estar com a gente aqui no mais um ciclo de gratidão. Vocês conheceram a história do Cássio e a história do Cássio é parecida com a nossa, com a minha, com a tua. Teve trabalho, teve um pouco de sorte, mas a sorte acompanhou ele porque estava trabalhando. E segue com a gente e acompanha o nosso canal na Bambantinga. Valeu? Valeu.